E graças a Deus, irmãos, porque estamos aqui para mais um momento, para estarmos meditando na santa palavra do Senhor. E eu quero, nesse instante, considerar, e gostaria que você considerasse também, ser um privilégio a gente poder parar alguns minutos para estarmos assim, nos alimentando da palavra de Deus. E hoje eu gostaria, assim, com muita alegria, convidar você, meu irmão, minha irmã, a botar os seus olhos em dois textos que estaremos lendo para basear também a nossa meditação. Amém? E o primeiro texto que nós vamos estar lendo se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, que seria então Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17. Esse versículo diz apenas isto: orai sem cessar. Eu acredito que depois de citar esse texto, você descobriu que você já conhecia esse texto e também já tem esse texto decorado na sua mente, né? E o segundo texto que eu quero ler são dois versículos que se encontram na carta de Paulo, na carta de Tiago, no capítulo 5, o versículo 17 e o versículo 18. Repetindo, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. E esses dois versículos diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18. Depois orou novamente, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Glória a Deus por essas porções da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar meditando então sobre a oração. E o título que nós daremos para a nossa meditação é Orando apesar das circunstâncias. Meus queridos, a oração é a comunicação com Deus, é o meio, é a arma poderosa que temos para estarmos em contato com o Criador, o Deus que nos criou, o Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles contém. Então a oração é a maior arma que nós temos para desenvolver relacionamento com Deus. A oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente. E no caso aqui estamos falando de Deus e o homem. E uma coisa muito importante que eu e você precisamos estar cientes é que Deus, o nosso Deus, o Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está interessado em tudo que eu e você fazemos. Assim sendo, meus queridos, Ele tem prazer na oração dos seus filhos. No livro de Provérbios, no capítulo 15, o versículo 18, está escrito exatamente assim: a oração dos retos é o seu prazer. Porque Deus tem prazer de estar na companhia dos fiéis. No Salmo de número 101, versículo 5,
O salmista vai dizer que Deus, Ele procura os fiéis da terra, para que estejam com eles. Meu irmão, isto é privilégio, isto é algo extraordinário, podermos entender que é prazeroso para o nosso Deus a companhia de todos que foram justificados por Ele e também é tido como seus filhos. A Bíblia vai mostrar que existem dois tipos de pessoas na terra, né? O fiel e o infiel, né? Os justos e os injustos, os justificados e os não justificados. Quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê esses dois tipos de pessoas. Para você e eu podermos entender que os justos e os justificados são aqueles que tiveram seus olhos abertos, atenderam o chamado de Deus, entenderam sua condição de perdido pecador, entendeu o amor de Deus manifestado na pessoa bendita do seu Filho, quando na crucificação, se rendem a Deus Pai, se rendem a Jesus, fazendo uma aliança com Ele, entregando o direito da sua vida ao Senhor Jesus, permitindo que Jesus seja o Senhor da sua vida. São esses que o Pai tem prazer de estar com eles. Aqueles que todos os dias vivem submetidos ao senhorio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, comunicar-se com Deus é um dos grandes privilégios daqueles que já se tornaram filhos de Deus, mediante o novo nascimento, mediante esta aliança firmada com o Pai através de Jesus Cristo, que pagou o preço da sua vida em resgate de muitos, que deu a sua vida em resgates de muito. Então nós temos duas fontes extremamente poderosas que nos aproximam de Deus, que é a palavra do Senhor, a sua própria palavra, bem como a prática da oração na nossa vida cristã. E é tão interessante, é tão importante nós considerarmos isto. Existe uma palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Esse texto é um texto forte, é um texto assim que choca o nosso coração, ou qualquer pessoa que temem a Deus. Esse versículo diz que aqueles, preste atenção para saber se você não está incluído nesses aqueles. Diz assim: aqueles que desviam os ouvidos de ouvir a lei aqui é a pregação, ensino da palavra de Deus, aqueles que fecham os seus ouvidos para não ouvir a pregação, a palavra do Senhor. A parte final desse versículo vai dizer que até a tentativa de oração dessas pessoas, que não atentam para a palavra de Deus, Deus a tem como abominável. Não é forte essa expressão? Ela é muito forte. Por quê? Porque existe um segmento da sociedade que elas não querem nada com Deus, elas querem viver a sua vida, elas querem viver a sua liberdade, ela quer viver o que ela pensa. Só que na hora que as coisas ficam ruins na vida dela, aí ela grita: me valha, meu Deus, socorre-me. Entendeu? São orações que elas podem não sair da altura da sua cabeça. Porque quando você está bem, quando essas pessoas estão bem, elas não buscam a Deus, elas zombam de Deus, elas não têm tempo para Deus, porque estão tão ocupadas com os seus afazeres, que não há espaço para Deus na vida dela, nem para ir ouvir a pregação ou ler a palavra. Mas na hora do aperto,
aí ela corre atrás dos justificados para uma oração, para se aliviar das suas angústias, para aliviar-se das suas aflições. Aí elas então correm para aqueles que ela sabe que tem intimidade com Deus, para fazer uma invocação ao Senhor em prol da sua necessidade. E Deus tem até, na sua misericórdia, atendido, alguns desses clamores. Mas é muito importante entendermos que a nossa relação com Deus, ela é desenvolvida através da oração e através da meditação e leitura da palavra de Deus. E eu trouxe neste momento para o nosso ensino esses dois textos. Esse do apóstolo Paulo, que está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, e ali nós temos esse imperativo, um imperativo e um incentivo: orai sem cessar. Orai sem cessar. E depois nós trazemos aqui de primeiro momento a vida de um profeta, o profeta Elias. E nós vamos ver daqui a pouco, quem era este homem. E nos exemplar com ele, e vamos também lembrarmos aqui de outros homens bíblicos que também desenvolveram orações apesar das circunstâncias. O que eu gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, você que está aí do outro lado, é que precisamos estar despertados para orar. É verdade, querido, que há muitos obstáculos à nossa vida e prática de oração. Se existe uma coisa que não é fácil fazer, é desenvolver tempo de oração. Primeiro, porque envolve uma disciplina. Envolve também a necessidade de reconhecermos a necessidade de orarmos. E, além de outras situações importantes, nós temos um inimigo chamado Satanás, que ele irá fazer de tudo, porque ele sabe que qualquer pessoa, qualquer ser humano que desenvolve intimidade com Deus através da oração, meditação na palavra de Deus, o diabo vai ter problema com essa pessoa. Porque todas as pessoas que se enchem de Deus, através da oração, da palavra, da busca de Deus, ele vai estar revestido de autoridade. E as trevas não quer brincadeira com esse tipo de pessoa. Bom, aí já vem então um incentivo para você então começar a se despertar a ter uma vida de oração. E esse texto de Tiago vai nos dizer que Elias, ele é para nós, sem dúvida, um modelo inspirador, que nos desafia a buscar a Deus com confiança. Ai, que maravilha! Então eu quero chamar a sua atenção aqui para o primeiro ponto da nossa meditação. Elias orou apesar das fraquezas. Quando a gente pensa num profeta, principalmente os profetas do Antigo Testamento, parece que é tão bonito, olha o profeta tal, o profeta ciclano, o profeta beltrano. Meu irmão, eu acredito que você já tem ouvido algumas ministrações de que ser profeta na época do Antigo Testamento era um dos ministérios mais difíceis de executar ou desenvolver. Porque o profeta era um homem que Deus levantava diante de circunstância para repreender a ação do povo, para repreender, para mostrar o caminho de volta.
E isto causava muito desconforto para a sociedade, principalmente para Israel, para o povo da sua época. Trazia um desconforto muito grande, porque a fala do profeta de Deus geralmente não era uma fala fácil de ouvir, mas era uma fala chamando o povo para parar com seus pecados, parar com as suas práticas abomináveis e voltar-se para o Senhor sob pena de sofrer punição. Então, é muito importante a gente entender que o ministério profético, ou o profeta da época do Antigo Testamento, ele era odiado, era a pessoa menos desejada dentro da sociedade, porque a palavra do profeta, que era o emissário de Deus, era sempre uma palavra de correção, uma palavra chamando ao arrependimento, indicando o pecado, a prática do pecado. Por isso os profetas eram perseguidos e muitas vezes alguns deles mortos. E o texto vai nos dizer, o texto de Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E falando aqui do profeta Elias, nós vamos estar citando outros homens bíblicos que eram também homens como eu e você. Ok, querido? Então pense agora. Pensa, quem é você agora? O que você está fazendo nesses dias? Ou quais as lutas que você está enfrentando nesses dias? Quais as suas dificuldades? Seja ela familiar, profissional, pessoal, conjugal, né? Quais são as suas dificuldades? Quais são os problemas que você está enfrentando agora? Eu chamo a sua atenção para esse detalhe, para você não cair no engano do inimigo de pensar, mas o Elias foi o profeta Elias. Você quer se comparar a ele? Mas a Bíblia está dizendo para eu e para você, que o profeta Elias e os profetas eram pessoas como eu e você. Pessoas que tinham uma vida com os mesmos problemas e dificuldades como eu e você temos. E o texto vai dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. O que é essas paixões? O que é isto? Paixões aqui, ou paixão, meu irmão, é aquele sentimento intenso que a pessoa possui, aquela capacidade de alterar comportamento, pensamento, aquela pessoa que, momento ele está amando, outro momento ele pode estar odiando, são aqueles desejos demonstrados de maneira extremas através das nossas atitudes. Estou dizendo com isso que Elias era como eu, era como você, era uma pessoa. E o texto vai dizer que ele era homem. Olha que interessante, o próprio texto está dizendo ali em Tiago que ele era homem, sujeito às mesmas paixões ou problemas que nós. Ele era um homem. Uma outra observação interessante é que ele não era um amigo. Quem dera os profetas fossem amigos, pelo contrário. O ministério profético no Antigo Testamento era um ministério que era desenvolvido, que era a boca de Deus para as nações, para a nação de Israel e para as demais nações, mas os profetas não eram tidos como pessoas desejadas, como amigos, não. Ele era um homem também de carne e osso, um ser humano, queridos, ele era gente, que tinha as mesmas emoções, as mesmas variações de emoções, momentos bons, momentos ruins. Era assim, querido, não eram homens diferentes de nós.
homem sujeito aos mesmos sentimentos, que é uma outra palavra que o texto de Tiago vai trazer, sujeito aos mesmos sentimentos. O que isso quer dizer na prática? O que são esses sentimentos? São as informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações, sejam elas boas ou ruins, que vivenciamos. Isso está dizendo, o texto está dizendo, que o profeta Elias eram pessoas comuns, como eu e você. Que coisa interessante. Uma outra versão, vai dizer que ele era um homem semelhante às mesmas paixões que nós. Eu já dei a definição de paixões, que é aquele sentimento intenso, que possui a capacidade de alterar comportamento, pensamentos. São comportamentos, às vezes, de amor, às vezes de irritação, ou aquele desejo demonstrativo de maneira extrema da nossa parte. Eu quero dizer que esses sentimentos que eu e você temos, o profeta Elias tinha também. Por exemplo, ele era um homem com fraquezas, também com falhas, era um pecador como eu e você, mas era um pecador consciente, que sabia que estar com Deus e estar com o Senhor era o melhor posição. Mas nós vamos ver esse mesmo profeta que Deus usou de forma extraordinária, fazendo cair fogo do céu, queimar holocausto, queimar carnes cruas e ainda banhadas de águas. E ele orar, e o fogo de Deus descer e consumir aquele holocausto, destruir tudo aquilo, à vista de todos os profetas mentirosos. Elias tem registro na palavra de Deus que nesse mesmo episódio, depois desse avanço ali, ele teve medo. A rainha Jezabel fez uma ameaça, ele sentiu medo da ameaça dela, ele fugiu para se esconder nas cavernas, ele chegou a pedir a morte. Foi um homem com lutas, com dificuldades, com limitações, como qualquer um de nós, meus queridos. Ouça neste momento, você que está comigo, esta palavra, deixe o Senhor despertar teu coração para sair desta mesmice, achar que você não pode orar, achar que você não tem condições de orar, que você é fraco, meu irmão. Levanta os seus olhos e tua cabeça e vamos a lutas. É importante observar que não são as nossas qualidades, os nossos méritos que fazem com que a nossa oração seja um sucesso. Não é isso não, meus queridos. Não é méritos, não é achar melhor ou achar mais capacitado. Não, de jeito nenhum. Mas a nossa prática de oração e da palavra, é isso que vai nos fazer forte. Elias sabia ouvir a Deus, ele tinha ouvidos para Deus, ele tinha obediência no seu coração, ele tinha disposição de buscar a Deus. Fica claro aqui que homens, pessoas, gente simples, todos podem orar, todos podem e devem orar. Jesus disse em João 15:7, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês podem pedir o que vocês quiserem e será feito. Mas acontece que muitas pedem as coisas que precisam, mas não estão na palavra e muito menos em Jesus. E a condição para termos respostas às nossas orações, as duas primeiras condições é eu estar em Cristo e a palavra de Cristo em mim. Aí sim, eu tenho a promessa de que vou ser ouvido e vou ser assistido pelo Senhor. Nós não podemos agir com hipocrisia,
né, às vezes achando melhor do que o outro, ou até aquela falsa humildade. Ah, Deus, eu sou tão pequenininho que nem orar não ora, né? A Bíblia fala de 2 homens, né? Um publicano que foi orar e ele diz: olha, Senhor, eu não sou igual os demais, né? Eu sou uma pessoa aqui autêntica e tal, e se apresentou ali como sendo tal. E o outro foi e orou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? Este foi ouvido. Mas tem pessoas que às vezes se gloriam na sua própria falsa humildade. Acha que é tão humilde, ele é tão humilde, que nem orar pode. Isso não está correto. Um segundo ponto que eu quero considerar com vocês é que Elias orou apesar das circunstâncias. Até agora nós vimos que ele orou apesar das fraquezas dele como homem. Agora, nesse segundo ponto, Elias orou apesar das circunstâncias. E sem dúvida, meus irmãos, Elias orou numa hora muito difícil. Qual era esse momento? A nação estava envolvida com idolatria, afastadas de Deus. Havia fome sobre toda aquela região, porque já haviam 3 anos e meio sem chover. Nós ficamos aqui, né, quase 2 meses sem chuva, quase todo mundo vai morrer de desespero, porque a falta da chuva vai morrendo tudo. E o profeta Elias, ele vai orar aqui nessa circunstância, quando já 3 anos e meio estava sem chover, não existia mais nada, é só terra fendidas e a vegetação seca, não tinha comida, era uma escassez, coisas tremendas. Pois 3 anos sem chover, 3 anos e meio sem chuva. Talvez fosse esse um dos momentos mais críticos da nação de Israel. Desde o rei, queridos, a rainha, os profetas, os sacerdotes, todos estavam comprometidos com o pecado e a corrupção. E ali tinha um homem, um canal de Deus, que só através dele poderia mudar aquela situação. E este era o profeta Elias, um homem como eu e você, mas um homem que andava com Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que ouvia Deus. E o texto vai dizer que ele orou de novo, e a chuva veio. Mas foi numa hora assim que Elias orou, uma hora onde o rei, rainha, profetas, sacerdotes, todos estavam comprometidos com o pecado e a corrupção. Nós temos outros exemplos na Bíblia de homens que oraram, como o caso de Abraão. Abraão recebeu uma notícia de Deus que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, tido como amigo de Deus, homem também que pecou, homem que apesar de ser ele chamado pai da fé, ele também teve momento de deslizes na sua vida, e deslizes feios. Mas são pessoas que não permaneciam no pecado, e nem permaneceram no pecado. Homem como ele, Abraão, quando ele soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele vai à presença de Deus, e a maior preocupação do coração de Abraão nesta hora, é que ele tinha um sobrinho lá com a sua família, e pessoas que serviam ele, que era o Ló. E Abraão, então, quando recebe, ele fica inquieto, e ele começa a orar a Deus: mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. E a Bíblia vai dizer que ele foi diminuindo de 5 em 5, até chegar em 10. E Deus disse: se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão parou de orar. E existia ali 4 vidas que Deus ia salvar, que era Ló, suas filhas, sua esposa. E mesmo assim, diante desse impasse, ainda a esposa de Ló, ela ficou para trás. Só saiu Ló e as suas 2 filhas. Nós temos o exemplo de Ezequias, que diante da ameaça de Senaqueribe,
que fez uma ameaça para Ezequias, dizendo: eu venho conquistando, agora chegou a vez de eu conquistar Jerusalém e Judá. Quem é que pode livrar vocês das minhas mãos? Olha meu sucesso. O que Ezequias faz? Ele chama o profeta Isaías, vão para a presença de Deus e oram a respeito disso. E Deus atende a oração do rei Ezequias, do profeta Isaías, mandando apenas um anjo. E numa noite, o anjo do Senhor colocou por terra mortos mais de 185 mil inimigos. E por fim, o próprio Senaqueribe também, ele é morto. Oração de dois homens como eu e você, rei Ezequias e o profeta Isaías. Nós temos o exemplo de Daniel, muito citado e lembrado nesta segunda-feira no Ministério Kids, onde a obreira Gabriela fala do Daniel diante de um edito do rei, algo que foi pedido pelos os seus oficiais, suas autoridades, que estavam enciumados do profeta Daniel, querendo ver o fim do profeta Daniel, porque Daniel era um problema para aquelas autoridades idólatras que eram contra Deus. Eles criaram ali uma ideia e falaram: vamos procurar o rei e vamos pedir algo para o rei, algo que vai exaltar o rei Dario, para ele fazer um decreto. Por 30 dias, qualquer um que deixasse de adorá-lo ou buscasse outros deuses, seriam lançados na cova dos leões. E lá estava o Daniel. Daniel não parou de orar. Daniel continuou orando. Era homem como eu e você. E o edito do rei foi dado. O Daniel foi jogado lá na cova dos leões. E naquela noite que ele foi jogado, Deus decretou para aquela cova dos leões jejum absoluto. O anjo do Senhor estava lá, trancou a boca dos leões. E no dia seguinte, o rei, tímido nas suas palavras, desesperançoso de que ele poderia ouvir a voz de Daniel, o homem que ele muito amava, o hebreu que ele muito amava, o homem capaz que estava ali supervisionando os seus comandados. E para a surpresa de Dario, quando ele chama por Daniel, Daniel responde lá de dentro da cova: vive o rei Dario! Deus não achou em mim falta alguma para que eu fosse destruído, ó rei. E sabe o que aconteceu? Aí o edito do rei mudou. Daniel vem para fora. Ele agora reúne as suas autoridades e diz: aquele que não adorar o Deus de Daniel é que serão lançados. Virou a história. Mas quem foi que orou? Um homem como eu e você, chamado Daniel. Aleluia. Meus irmãos, queridos, e isso sem citar, a oração do nosso grande Senhor e Mestre Jesus Cristo, que Ele é infalível. Mas estou aqui citando homens que Jesus alcançou, que Jesus aprovou, que Jesus salvou, e esses homens estão agora glorificando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Jesus Cristo, como eu também tenho procurado agradar o meu Senhor. Uma coisa importante: a oração nasce em momentos de agonia. A oração fervorosa, ela nasce em momento de agonia. Nós temos o exemplo de Ana, uma mulher, esposa de Eucana. Ela era estéril, e ela desejava muito ser mãe, ter um filho. E ela tinha uma rival que zombava dela. E ela foi para a presença do Senhor, na sua aflição, na sua angústia, orou ao ponto de perder as suas forças físicas, que o próprio sacerdote, fora da sintonia com Deus, não foi capaz de discernir a angústia desta mulher. A teve por embriagada, a teve por filha de Belial, e ela diz: não me tenha por filha de Belial, ó sacerdote.
eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu quero um filho. Ele diz, já que é assim, mulher, seja conforme tu desejas. E naquela palavra foi liberado para ela a virtude de gerar filhos. E ela tem um filho, e seu primeiro filho se tornou o primeiro ali rei de Israel, que foi Samuel. E aí nós conhecemos a história. Mas quem que orou? Uma mulher como eu e você. Agora é Ana. A oração fervorosa, ela nasce em meio aos gemidos, às dores e lágrimas. As circunstâncias, elas são para nos aproximar de Deus. Então não ignore, meu irmão, o seu momento de luta, seja com Covid, seja com qualquer outra situação, seja problema relacionado. Lembre-se, ore, clame ao Senhor. Porque você não é nem um pouco menor do que esses homens da Bíblia, do que eu, do que qualquer homens da história do povo de Deus. Nenhum de nós somos menos. O que precisamos é entender que nós temos o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ao nosso lado. Isso é, se nós estamos em Cristo e se Cristo está conosco. E eu sei que estou falando aqui com muitas pessoas que vivem esta verdade na sua vida. Aleluia. E o terceiro ponto, Elias orou e obteve resultados. O texto vai dizer que Elias orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. E depois orou para que chovesse, e choveu. Isto não é maravilhoso, meu irmão? Você pode ter orado aí algumas vezes, ainda não viu o resultado, mas continue crendo que Deus está trabalhando aquele pedido teu. E vai vir a resposta. Ela já está a caminho. Toda oração feita corretamente, segundo o ensino da palavra de Deus, alcançará a resposta. E Jesus nos dá um indicativo: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, e nisto será glorificado meu Pai. Aleluia! Será glorificado meu Pai. Amados, nenhuma oração feita a Deus, em nome de Jesus, deixará de ser respondida. Só a oração que é feita fora da vontade de Deus, que não dá para a gente citar aqui agora quais são os empecilhos da resposta da oração. Mas um momento desse, qualquer um de nós estaremos ministrando uma palavra nesse sentido. O que é que impede a não termos resposta de oração? E eu quero ainda dizer, orar é investir na certeza de que teremos retorno. Eu quero repetir esta frase para o seu coração. Orar é investir na certeza que teremos retorno. Orar é ter convicção de que alcançaremos resultados. Por isso, ao orar, creia, ore com fé, ore com fé. Põe em prática este grande princípio da fé na sua vida, e você vai ver o resultado. Ah, meus amados, eu provei neste ano muitos milagres na minha vida. Eu provei, vocês estão me vendo aqui bem. Eu passei por esta situação dessa pandemia. Eu fiquei com situações agravantes, mas estou aqui curado. Com 30 dias eu estava curado, sem sequela, estou aqui falando com você. Esse é um dos milagres que eu recebi neste ano. Quantas pessoas que foram contemporâneas comigo nessa situação que não vivem mais. Estou aqui para dizer para você que Deus te ouve sim. Pode orar que Deus vai te ouvir. Ele vai responder as suas orações. E eu quero ainda dizer, meu irmão,
nesta palavra final. Orar, preste atenção no que eu vou afirmar aqui, ó. Orar não é um entretenimento. Orar não é um piquenique, um desvaneio, um passatempo. Orar não é isto. Orar é sim, é trabalho, é gemido, é uma batalha, é suar sangue, é derramar lágrimas, é tocar o trono de Deus e penetrar, rompendo o véu, é contemplar o rosto de Deus. Orar é um trabalho, orar envolve disposição para derrubar o eu da nossa vida, entender que se eu orar, eu vou ganhar, eu não vou perder nunca. Como orar é trabalho, como orar é gemido, é batalha, é suar sangue, é derramar lágrima, para muitas pessoas. E para você que está me ouvindo, é melhor então, eu me aproximar de alguém que ora. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é justo? Não está errado eu e você procurarmos ajuda na oração com outras pessoas, desde que eu também ore. Desde que eu primeiro ore, primeiro eu devo buscar. Se eu não conseguir, então busco ajuda. Mas existe aquelas pessoas que não oram nunca, mas gostam de estar perto daqueles que oram. Gosta de estar perto, chega até a dizer, ai, como você ora bonito. Ô, meu irmão, não tem ninguém aqui para orar bonito, não. Entendeu? Você pode orar do mesmo jeito se você desenvolver oração. Quando alguém ora e Deus responde, é porque aquela pessoa que orou por você, ela trabalha na oração. Ela geme diante de Deus para poder ser aquela bênção na sua vida. É momento de batalha, de guerra, suar sangue, derramar lágrimas. Então, queridos, busque você a tua própria experiência, meu irmão e minha irmã, busque você mesmo ter a sua experiência com Deus, para você ser mais uma que entra na fileira daqueles que Deus responde, daqueles que Deus usa para trazer a manifestação da sua glória. Mas, querido irmão e irmã, se liberte da dependência da oração dos outros. Você também pode crescer na oração. Você pode crescer em Deus. Você deve criar uma meta para crescer em Deus. Ser uma mulher e um homem de oração. Você que gosta de buscar que outros orem por você, seja você um homem de oração, mulher de oração, para você também ser bênçãos. Não é proibido a gente buscar um outro orar pela gente, eu também faço isso. Mas eu não fico esperando pelo que o outro faça, eu faço a minha parte. E quando eu busco alguém, é para reforçar aquilo que eu já estou fazendo. E se toda a igreja do Senhor e todo cristão entender o valor que é crescer em Deus na oração, esse mundo seria outro. E o mundo à nossa volta também seria outro mundo. Ah, irmãos, o meu desejo com esta palavra é acordar você. Para você que dizia, eu sou fraco. Eu não sou como aquele e como aquela. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo para nós. Elias, Abraão, Ezequias, Paulo, Davi, Ana, etc., eram pessoas como eu e você, nada diferente de nós, talvez sofria até muito mais do que nós, porque eles tinham que ouvir a Deus para poder atender. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita diante de nós, que nós podemos ser rápido, crescermos rápido na revelação com Deus, no nosso andar com Deus. Por quê? Porque nós temos aquela palavra que Deus estava escrevendo através dos profetas, hoje ela está escrita em nossas mãos. A palavra é a mesma, ela não mudou.
A palavra que repreendeu Adão lá no Éden quando ele pecou e que colocou Satanás onde ele deveria colocar, é a mesma palavra que nós temos hoje e que está nas nossas mãos. Quantas edições queremos ter? Vamos avançar, meus irmãos, na oração. Vamos avançar na nossa corrida de vencedores. Vamos nos encher da palavra, vamos nos encher de Cristo, para que em qualquer momento que eu tiver que fazer uma oração, por quem quer que seja, e eu colher o resultado imediatamente. Oh, amado, o Espírito Santo de Deus é um só. Não existe vários Espíritos Santos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, Ele habita na vida do justificado, Ele está ali com essa função de nos guiar, nos guardar, de nos fazer lembrada toda a palavra de Deus, mas Ele só vai lembrar aquilo que está dentro de mim. Se eu não trazer a palavra para dentro de mim, como eu vou ser lembrado delas? Oh, glória a Deus! Vamos nos aliar ao exército da oração, e vamos colher mais frutos, vamos crescer em Deus, vamos crescer nosso relacionamento com Deus. Ah, meu amado, oração é diálogo, é conversa, não é ficar procurando palavras bonitas, não é nada disso, é você falar o que está ardendo no teu coração a Deus. Se é confessar pecado, confessa pecado. Se é exaltar o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Se é alegria, entra no gozo da alegria. Seja lá o que for, se você está aflito, entra na presença de Deus. Você está aí angustiado, entra na presença de Deus. Não pensa na morte. Não pensa em dar um fim na sua vida. Querer adiantar o processo do inferno mais rápido. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Levante a sua cabeça. Vamos para frente. Vamos nos unir como exército de Deus. E vamos desbaratar o inimigo que está à nossa frente. Muitas vezes o exército do inimigo, ele está representado na pessoa de um demônio, como no caso Golias, representando o inimigo contra o povo de Deus. Bastou um homem como eu e você, Davi, que entendia, que tinha relacionamento com Deus, e que conhecia quem era o Senhor dos Exércitos, e na autoridade deste nome, ele não teve medo de um homem, talvez daria um volume físico de 4 vezes mais do que ele. No nome do Senhor dos Exércitos, Davi tinha certeza que ele erraria o alvo. Mas como ele estava em Deus, e Deus estava nele, com certeza, aquele girar da funda de Davi, Deus também pôs a sua mão, e não tinha como errar. É assim, amados. Quando nós nos levantamos contra o nosso inimigo, o Senhor se levanta conosco. E quando o Senhor está conosco, o alvo não iremos errar. Pode ter certeza disso. Estou falando de algo que eu experimento na minha vida há muitos anos. Se eu estou em Cristo e Ele está em mim, eu nunca vou errar o alvo. Aleluia, aleluia. Irmão, irmã, se enche com essa palavra. Se une com essas palavras que você tem recebido nesses tempos agora. Cheio do Espírito, a devocional, aquela palavra que recebemos nesse domingo. Hoje estamos aqui, Senhor, nos falando de novo, através que nós temos que orar, apesar das circunstâncias, se boa ou ruim, devemos orar sem cessar. Sem cessar. Orar sem cessar. Amém? Glória a Deus. Que esta palavra fica queimando o teu coração, queimando o teu espírito, e você se despertando e se despontando no reino de Deus. Vamos praticar essa palavra agora, né? Eu sei que você estava esperando para a gente estar orando.
Então, onde você está aí, fique de pé se você quiser, ou sentado mesmo como você está. Quem sabe você está até deitado no seu leito, né, por impossibilidade de estar de pé. Não importa, querido. O importante é que eu quero que você se une comigo agora. Se une comigo agora. Elias era um homem como eu, ele orou e Deus ouviu. Abraão era um homem como eu, Ezequias, Isaías, né? Ana, Davi. Somos humanos iguais, mas temos uma diferença. O Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em mim e habita também em você. E eu quero então declarar agora em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu declaro agora em nome de Jesus, seja curado deste Covid. Seja curado dessa enfermidade que te faz prostrar nessa cama. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado deste câncer. Seja curado dessa trombose. Seja curado desse problema nos seus rins ou nos seus órgãos nobres do corpo. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Levanta deste leito. Seja curado em nome de Jesus. Eu quero declarar a vitória do Senhor na sua vida pessoal, casamento, família, profissional. Eu quero declarar em nome de Jesus a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. E eu te pergunto, você foi curado? Talvez a sua resposta seja como do moço de Elias, né? Elias olhou para chover, mandou seu servo, olha lá na região do Oriente lá. Ele fez isso por 6 vezes, e ele não viu nada. Ele falou, vai de novo. Foi pela 7ª vez, ele diz assim, tem uma nuvenzinha lá. Depois de 7 vezes, tem uma nuvenzinha com a forma de uma mão. Elias já entendeu, então vai, avisa o rei, para ele aparear os seus carros, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Ai, a chuva chegou. Sabe, irmãos, tem coisa que a gente recebe no momento. Tem coisa que vai receber horas depois, um dia depois. O importante é que Deus nos ouve. Eu quero então encerrar este momento dizendo que Deus me ouviu aqui, ouviu o teu clamor aí, e o milagre você vai colher. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, todos vocês. E até, meus irmãos, um abraço em nome de Jesus.